Então, imagina uma função f de x qualquer, né? O que seria o limite de uma função? Não é isso? Basicamente, o que é uma função, né? Um limite. Você tem esse x aqui. Ele está pedindo o limite dessa função quando x tende a x0. O que quer dizer x tender a x0? É como se você pegasse, ó, tá aqui o x0, tá? É como se você pegasse os valores de x na vizinhança do x0 e substituísse para ver o resultado. Então, existe um tal de epsilon, que é um intervalo que você coloca aqui, não é isso? Vamos supor, chuta um x0 aqui, 3, está aqui 3, tá certo? 3 esse númerozinho. Então, eu estou perguntando o limite dessa função quando x tende a 3. O que quer dizer x tende a 3? Eu tenho que, então, pegar um número perto do 3 e fazer o x ficar cada vez mais perto do 3. Por exemplo, 2,9. Estipulei um intervalo. 3, peguei 2,9. E vou substituir esses valores, 2,9, 2,91, 2,92, cada vez mais perto do 3. Mas se eu peguei um número antes do 3, 2,9, eu devo pegar também a direita do 3, que seria quanto, por exemplo? 3,1. E substituiria esses valores, 3,1, e faria o x ir se aproximando do 3 até chegar. Isso aqui é limite, de uma maneira assim bem simples. Vamos botar um exemplo numérico. Ó, eu te pegasse aqui e te perguntasse, limite quando x tende a 3 de uma função 3x3 mais 5x. Então, o que eu deveria fazer para calcular esse limite? Né? Imaginei aqui, ó, o gráfico dessa função. Estou querendo saber como é que se comporta essa função na vizinhança do 3. Então, se eu tivesse um computador, eu mandaria ele fazer o seguinte: pegue um número antes do 3, que é chamado à esquerda do 3, e vamos pegar à esquerda do 3 um x e substituir. Escolhe-se um intervalo. Aí ela pegou 2,8. Agora eu quero que você vá pegando esse x cada vez mais perto do 3. 2,8, 2,9, 2,95, 2,99 e vai, certo? E eu mandaria o computador pegar esses valores e substituir. 2,8 ao cubo, parará, vou achar um número. Pego 2,9, substituo, vou achar o número. Pego 2,95, 2,99 e vou encontrar um valor. Né? Então, eu estou dizendo que quando o x começou em 2,8 e foi se aproximando do 3, o resultado y foi se aproximando de um valor ali. Da mesma forma, eu deveria pegar, então, um número à direita, para ver também o que acontece quando a variável x escolhida à direita do 3. Se você pegou 2,8, eu vou pegar aqui agora quem? 3,2. O mesmo intervalo que você colocou, tá certo? Aí, a partir do 3,2, eu vou fazer agora o x se aproximar do 3. 3,1. 3,05, 3,01 e por aí vai, cada vez mais perto do 3 e vou substituindo. Então, pensa bem, se eu peguei o 2,8, fui se aproximando, estou com um númerozinho aqui. E se eu peguei o 3,2, fui se aproximando, cheguei aqui, você não acha que quando eu pegar esses dois números muito perto do 3, os resultados deles não vão ser praticamente iguais? Porque a diferença entre eles é muito pequenininha, concorda? Porque eu estou mandando o x se aproximar de 3 cada vez mais. E você acha que quando eu estiver substituindo aqui 2,9999, 3,0001, se o resultado está praticamente igual ao que você está aceitando, esse resultado também vai ser praticamente igual quando eu substituir o 3. Certo?
Então, o que simplesmente vai ser um limite de cara? Aceitar essa, né, definição, que você estipulou um x antes do 3 e outro depois do 3, e fez ele se aproximar cada vez mais do 3, mas que você concluiu que o resultado aqui e o resultado aqui vai ser o mesmo resultado que eu encontro quando eu substituo o 3. Né? Então, quando eu substituir o 3, vai dar quanto? 27 vezes 3, 81, 81 mais 15, 96. Está aqui o limite. Em resumo, o que eu fiz? Uma simples substituição, tá certo? Só que é uma substituição que você tem que ficar de olho que ela é uma substituição, mas que na verdade você está pegando valores antes do 3, depois do 3, para ver como é que está o comportamento dessa função. Então, está aqui, vocês vão ver vários limites desses. Então, entenda que x não é exatamente menos 1. X são os valores na vizinhança do menos 1. Mas se eu não vejo nenhum problema quanto à minha função, o resultado do limite vai ser obtido sempre pela substituição da variável. Então, no começo, o limite é uma mera substituiçãozinha. Entender o conceito, mas que muitas vezes eu vou poder achar o limite substituindo. Pegando menos 1 aqui e substituindo, isso vai dar quanto? 1, né? Mais 5, 6, mais 4, 10. Quanto é que deu esse limite, então? 10.